Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente vai fazer um mergulho num dos textos mais influentes e conhecidos do mundo, o primeiro capítulo de Gênesis. Isso aí. Só que a ideia aqui não é fazer uma simples releitura, né? A gente se baseou num estudo histórico bem detalhado e num guia de ensino para tentar entender o que essa história da criação realmente significava para o seu público original, lá no Antigo Israel. Nossa missão é, decifrar como esse texto serviu de alicerce para uma identidade e uma fé inteira. Exatamente. E para fazer isso, a gente precisa se transportar para aquele mundo. É um cenário completamente diferente do nosso. Sim. Israel era uma nação pequena, sabe? Espremida entre gigantes culturais como Egito, Babilônia. E esses vizinhos todos tinham seus próprios mitos de criação, que eram, na maioria das vezes, histórias bem caóticas. Caóticas como? Tipo, com muita briga e confusão? Muita briga. Geralmente, o mundo surgia da carcaça de um deus derrotado numa batalha cósmica entre várias divindades. Nossa. Era um universo que nascia do conflito, da violência, do acaso. Então, quando Gênesis 1 aparece, ele não está falando no vácuo. Ele é uma resposta direta, quase uma provocação a tudo isso. Ah, entendi. Ele apresenta uma visão de mundo radicalmente diferente. Quer dizer, em vez de um monte de deuses guerreando, a gente tem um único Deus que simplesmente fala. E as coisas acontecem. Exato. Um Deus soberano que não tem rivais. Ele cria tudo de forma organizada, intencional, através do poder da sua palavra. Não tem luta, não tem caos descontrolado. É uma declaração teológica potentíssima. E o ponto de partida já mostra isso, né? O texto descreve a Terra como sem forma e vazia. A famosa expressão hebraica tohu vabohu. Tohu vabohu. Eu sempre ouvi isso como sinônimo de bagunça total. Mas as fontes que a gente usou dão uma nuance interessante, né? Dizem que significa algo como sem estrutura e sem habitantes. Isso. Não é necessariamente mal, só está incompleto. Perfeito. É um palco vazio e desorganizado. E toda a narrativa do capítulo é sobre como Deus transforma esse potencial bruto em uma ordem perfeita e habitável. É um projeto, de design cósmico. Essa ideia de projeto fica muito clara na estrutura, que é a primeira coisa que salta aos olhos, né? Não é uma lista aleatória de coisas. De jeito nenhum. As fontes que a gente analisou destacam um padrão muito deliberado, quase uma poesia. A criação é dividida em duas fases de 3 dias, uma que espelha a outra. Uma simetria que é a chave para entender o texto. Os primeiros 3 dias são dedicados a formar os reinos, os ambientes. E os 3 dias seguintes são para preencher esses reinos com seus habitantes. Organização e depois povoamento. Exato. Então vamos analisar essa primeira fase, a de formação. No dia 1, o primeiro comando é haja luz. E a luz surge e Deus separa a luz das trevas, dia e noite. Mas espera aí, o sol só aparece no dia 4. Isso. Como pode haver luz e dia e noite sem o sol? Isso sempre me pareceu uma contradição. É uma ótima pergunta, porque ela vai direto ao ponto teológico do texto. Ao criar a luz como um elemento independente, antes mesmo de criar os luminares, o autor está fazendo uma afirmação ousada. Que seria? A luz vem de Deus, não do sol. O sol não é a fonte primária, é um instrumento. Ele já começa aqui a rebaixar os elementos que os vizinhos de Israel adoravam como deuses. Nossa, que interessante! E, de forma prática, esse primeiro ato estabelece a base de toda a ordem, o tempo. O ritmo de dia e noite é a primeira estrutura que ele impõe ao caos. Entendi. É uma declaração de quem está no comando. E no dia 2, essa organização continua, mas no espaço. O texto fala em criar um firmamento para separar as águas de cima das águas de baixo. Certo. Pra gente hoje, isso soa meio estranho, né? Sim, porque a nossa cosmologia é outra. Mas para a mentalidade antiga, o mundo era visto como um espaço com água por toda parte. As águas de baixo eram os mares, as águas de cima eram a fonte da chuva, das nuvens, contidas por uma espécie de domo, o firmamento, que a gente entende como céu. Ah, tá. Então, o que o dia 2 faz é criar um espaço seguro e organizado para a vida, separando as águas e criando a atmosfera. Ele está literalmente criando o céu e o mar como ambientes distintos.
E o dia 3 completa essa fase de formação. A terra seca aparece, separada dos mares, e logo em seguida a terra já começa a produzir vegetação. E o texto faz questão de repetir segundo a sua espécie. Isso tem alguma importância especial? Tem e muita. Primeiro, mostra que a diversidade da vida não é um acidente, mas um plano intencional. Cada coisa tem o seu lugar, sua natureza. Certo. Segundo, a terra não é só formada. Ela já é imediatamente preparada com provisão, com sustento para a vida que virá. E um detalhe que as fontes apontam: ao mostrar um único Deus comandando terra, mar, vegetação, o texto refuta a ideia pagã de que existiam deuses diferentes para cada domínio. Entendi. É tudo sobre o mesmo comando. Aqui é um só que rege tudo. Ok, então os palcos estão montados, tempo, que é dia e noite, espaço, que são céus e mar, e o habitat, a terra seca com vegetação. Agora vem a segunda fase, a de preenchimento, que você disse que espelha a primeira. Como isso funciona? Funciona com uma simetria, assim, perfeita. O dia 4 preenche o que foi criado no dia 1. Luz e trevas. Isso. O reino da luz e das trevas agora recebe seus habitantes: o sol, a lua e as estrelas. E o texto é incrivelmente específico sobre a função deles. Eles não são deuses. Certo. São luminares, sinais, ferramentas para marcar o tempo, as estações, os dias e os anos. É o que você falou sobre o rebaixamento. Em vez de serem divindades poderosas que controlam o destino, como os babilônios e egípcios acreditavam, Exato. aqui eles são basicamente um relógio em um calendário cósmico. Exatamente. É uma das declarações teológicas mais fortes do capítulo. O autor está dizendo ao seu povo: não temam e não adorem o sol e a lua. Eles são meras criaturas, objetos criados pelo nosso Deus. Isso desmistifica o cosmos de uma forma revolucionária para a época. Totalmente. Faz todo sentido. E seguindo a lógica, o dia 5 preenche os ambientes do dia 2. Céus e mares. Os céus e os mares agora organizados são povoados com aves e criaturas marinhas. E aqui tem um detalhe nas fontes que eu achei fascinante. O texto menciona que Deus criou até os grandes monstros marinhos. Os Taninim. E isso soa quase como algo de um épico de fantasia. E era exatamente essa a intenção. Para os povos vizinhos, o mar era o símbolo máximo do caos. E os monstros marinhos, como a deusa dragão Tiamat, na mitologia babilônica. Era uma personificação dessas forças caóticas, malignas, que precisavam ser derrotadas para o mundo existir. Gênesis vira essa ideia de cabeça para baixo. De que forma? Ao dizer que Deus criou os Taninim, o texto declara que não existem forças primordiais do mal ou do caos que estejam fora do controle do Criador. Nossa! Aquilo que as outras culturas mais temiam, para o Deus de Israel é apenas mais uma de suas criaturas. Ele tem soberania total. E é nesse contexto que Deus dá a primeira bênção do livro: frutifiquem e multipliquem-se. A vida deve florescer. Uau, essa conexão muda tudo. E finalmente a gente chega no dia 6, que preenche o último ambiente, a terra seca do dia 3. Primeiro surgem os animais terrestres, de novo, segundo a sua espécie. Reforçando essa ideia de ordem e diversidade. E então, a narrativa muda de ritmo. É o clímax. Sim, a criação da humanidade é tratada de forma completamente diferente. A linguagem muda. Deus não diz mais haja, como se desse uma ordem à distância. O texto usa uma linguagem de conselho, de deliberação. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Essa frase, a nossa imagem, é tão conhecida que a gente quase não para pensar nela. As fontes que a gente usou trazem alguma luz sobre o que um ouvinte daquela época entenderia por imagem de Deus? Não parece algo meio abstrato demais? É uma ótima pergunta, porque para eles não era nada abstrato. Um detalhe, assim, surpreendente que as fontes apontam é que, no contexto do Antigo Oriente Próximo, o termo imagem, tesselem em hebraico, era muito concreto. Concreto como? Era a palavra usada para uma estátua. Um monumento que um rei poderoso, um faraó, por exemplo, colocava numa província distante do seu império. Ah, então é como se fosse um outdoor do rei. Um sinal físico que dizia: este território está sob a autoridade deste governante. Exatamente essa ideia.
A estátua não era o rei em pessoa, mas ela representava visivelmente a autoridade e o domínio dele naquele lugar. Puxa vida! Então, quando Gênesis diz que a humanidade é a imagem de Deus, a implicação é monumental. Significa que nós fomos criados para ser os representantes visíveis da autoridade de Deus na Terra. É um cargo, uma função. Somos os delegados reais do Criador. Isso. Isso dá um peso enorme à existência humana. E o texto continua dando uma missão: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e ter domínio sobre os outros seres vivos. Isso pode soar como uma licença para explorar tudo sem limites, né? Pode soar assim hoje, mas o contexto que a gente acabou de discutir, o de ser um representante, muda tudo. Não é um domínio de um tirano, mas a gestão de um mordomo. Certo. Um representante fiel não destrói as propriedades do seu rei. Ele as administra com sabedoria para que elas floresçam. É uma missão de cuidado, de cultivo, de responsabilidade. E aqui as fontes destacam um ponto que era absolutamente revolucionário para a antiguidade. Qual seria? O texto afirma que homem e mulher os criou, ambos igualmente à imagem de Deus. Nossa! Numa cultura profundamente patriarcal, onde o valor da mulher era visto como secundário, essa declaração de igualdade fundamental na essência e na missão é extraordinária. Ambos compartilham da mesma dignidade e da mesma responsabilidade. E tem outro detalhe que se repete como um refrão. Ao final de cada dia de criação, o texto diz: "E viu Deus que era bom". Mas no final do sexto dia, depois que a humanidade é criada, a avaliação muda para algo mais forte. "E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muitíssimo bom". Por que essa mudança? Essa avaliação final é como o selo de aprovação do artista na sua obra-prima. Bom se refere a cada parte individualmente. Muitíssimo bom se refere ao todo funcionando em perfeita harmonia, com cada peça no seu lugar, incluindo a humanidade como administradora. A sinfonia completa. Exato. É a declaração de que o projeto cósmico foi concluído com perfeição. E é dessa narrativa toda que a gente pode extrair as ideias centrais que formaram a base da visão de mundo judaico-cristã. Que seriam, por exemplo, o monoteísmo óbvio. Há um só Deus. E também a ideia de que ele cria pela palavra, sem esforço, o que demonstra um poder absoluto. Bom, nos leva a outra ideia fundamental, a bondade inerente do mundo material. Isso vai contra muitas filosofias, antigas e modernas, que veem o corpo, a natureza, como algo mau. Verdade. Gênesis diz o contrário. O que Deus fez é bom. E claro, a dignidade humana única, por sermos essa imagem, o que nos dá um valor que não depende de status ou capacidade. E por fim, a mordomia. A consequência disso tudo. A mordomia, a responsabilidade de cuidar da criação. Ok, isso tudo é fascinante do ponto de vista histórico, teológico, mas as fontes que a gente leu sugerem que esse texto não é só uma peça de museu, certo? Elas propõem que ele ainda conversa com a gente hoje. Com certeza. Uma das aplicações mais diretas é essa ideia de Deus trazendo ordem ao caos. Assim como ele transformou aquela terra Tohu Vabohu, a crença que deriva daqui é que esse mesmo poder pode atuar em vidas que se sentem caóticas, sabe? Sem forma, vazias. É um paralelo poderoso entre a criação do cosmos e a possibilidade de recriação na vida pessoal. E a questão da palavra também, né? O mesmo haja que trouxe luz ao mundo é visto como uma força que ainda hoje pode gerar esperança, direção. Sem dúvida. E o conceito de ser imagem de Deus é talvez o mais impactante para a identidade pessoal. Ele diz que cada ser humano tem um propósito e um valor intrínsecos, que não são fruto do acaso, mas foram designados por um Criador. Certo. E por fim, a ideia de que somos administradores, não donos absolutos. Isso se aplica a tudo. Nossos talentos, nossos recursos, nosso tempo e, claro, o próprio planeta. Resumindo toda a nossa conversa, fica muito claro que Gênesis 1 é muito mais do que um conto infantil de como tudo começou. É um manifesto teológico, uma peça literária construída com uma precisão impressionante para confrontar as visões de mundo de sua época. Exato. E estabelecer uma base sólida para a fé de Israel. E essa base é a de um Deus único, soberano, que cria intencionalmente um mundo bom,
e ordenado. Um mundo onde não somos um acidente cósmico, Mas sim o clímax da criação, posicionados para representar o Criador com responsabilidade e propósito. A vida, segundo essa narrativa, não nasce da luta, mas do amor e da sabedoria de um designer. um pensamento final para reflexão. O texto confere à humanidade essa missão de administrar a Terra, de cuidar dela como representantes do Criador, considerando os desafios ecológicos e sociais que a gente enfrenta hoje, a exploração de recursos, as crises climáticas. Uma questão para se ponderar é: como o autor de Gênesis avaliaria o estado atual da nossa mordomia?